Olá, viva, sejam bem-vindos a mais uma edição informativa local e regional aqui na antena da Rádio Lafões. Edição esta para 15 de março de 2022, terça-feira. O presidente da Associação de Termas de Portugal disse ontem à agência Lusa que em 2022 o setor quer chegar a valores de faturação e de utentes semelhantes aos anteriores à pandemia e nesse sentido está a promover uma campanha. Em 2020 tivemos uma quebra na ordem dos 70%, em relação a 2019, e em 2021 continuamos com uma quebra de cerca de 50% em relação a 2019. E a ideia é voltar um pouco aos valores de 2019, quer em termos de utentes, quer ao nível da faturação, afirmou Vítor Leal. Lançada pela Associação de Termas de Portugal, a campanha propõe escapadinhas às várias estâncias termais do país, no sentido de reabituar no consumo termal e provocar o crescimento do setor, explicou em declarações na Lusa aquele responsável. Em 2019, a faturação na área do termalismo clássico rondou os 11,5 milhões de euros e dentro do chamado termalismo de bem-estar e lazer, a faturação foi na ordem dos 2,2 milhões de euros, referiu. Ao longo dos últimos anos estivemos com dificuldades, ao ano inclusive estávamos fechados em casa e agora queremos provocar um regresso às termas, procurar que as pessoas venham descobrir estas zonas termais com um conjunto de propostas mais de escapadinhas de 2-3 dias, sublinhou. Com esta experiência, defendeu, as termas estão, acima de tudo, a dar a conhecer o produto com uma perspectiva muito territorial, não só os balneários termais, mas tudo aquilo que os circunda, como a natureza, os percursos, a gastronomia e a história que existe à volta das estâncias. Cada vez mais sentimos, mesmo no início da pós-pandemia, muita gente do litoral e das cidades a procurar o interior, zonas menos congestionadas, com menos carga e onde a maior parte das termas se localizam e, portanto, é uma oferta diferenciada, justificou Vítor Leal. Apesar de haver um conjunto de termas abertas todo o ano, é agora, a partir de março, abril, quando começa o tempo a ficar mais quente pelas férias da Páscoa, que as pessoas mais procuram as termas e daí ser lançada esta campanha. É muito a nossa aposta a atrair pessoas, casais, jovens em família com miúdos de 2-3 dias, nesta perspectiva de descobrir o interior, descobrir as zonas termais e procurar uma experiência termal, defendeu. Isto, acrescentou, com o intuito de, no futuro, poder vir a desenvolver-se para um tratamento termal mais terapêutico, para 12 ou 14 dias, mas para uma primeira experiência há estas escapadinhas de 2-3 dias. Vítor Leal reconheceu que depois de 2 anos de pandemia da Covid-19, há uma nova situação, esta guerra na Europa que, no seu entender, poderá afetar, porque ninguém sabe o que reserva os próximos tempos, mas apesar da apreensão, mostrou-se otimista. É sempre um fator novo, vamos ver como é que se vai encontrar uma solução para esta crise, desde logo a energética, e como sabemos a maior parte das termas encontram-se no interior e as pessoas têm de se deslocar do litoral para esses locais e a questão energética pesa na deslocação, como é lógico, mas estamos crentes que rapidamente se solucione o problema, afirmou. De norte a sul do continente português são 24 as estâncias termais que se associaram a esta campanha denominada Desligue-se da Associação Termas de Portugal, que envolve um investimento superior a 200 mil euros com o financiamento do Turismo de Portugal e dos concessionários das Termas de Portugal. A campanha assenta num passatempo que oferece 200 escapadinhas de 2 noites para 2 pessoas e aposta num filme publicitário protagonizado por Marisa Liz. De março a novembro, o município promove um conjunto de 9 percursos pedestres e 4 caminhadas numa iniciativa que pretende aliar o contacto com a natureza à manutenção da saúde e do bem-estar. O programa arranca com o PR2, Rota das Bétulas, no domingo, dia 27 de março. A concentração é às 8h45 no Parque da Fraguinha. O valor da inscrição é de 5 euros, a pagar no dia do percurso, inclui
inclui acompanhamento técnico, seguro, reforço alimentar e ainda uma lembrança. Trata-se de um produto endógeno de cada freguesia. O uso de sistemas de coleta de nevoeiro na reflorestação de áreas ardidas está a ser testado nos concelhos de Carregal do Sal e de Vozela, no âmbito do projeto Life Nibbles, que foi ontem apresentado. As áreas dos concelhos de Carregal do Sal e de Vozela abrangidas por este projeto foram atingidas pelos incêndios florestais de outubro de 2017 e integram zonas classificadas. A zona de Carregal do Sal está classificada como sendo a rede natural e a de Vozela está na área do Parque Natural Local Voga Caramulo e, como tal, carecem de uma especial atenção, justificou o chefe de equipa da Unidade do Ambiente e da Proteção Civil Intermunicipal, André Mota. O objetivo deste projeto é adotar procedimentos que ajudem a recuperar a floresta, sendo que no caso destes dois concelhos do distrito de Viseu, integra a instalação de coletores de nevoeiro e respectivos depósitos e a plantação de espécies autóctones que serão regadas de diferentes formas. Neste momento, em Carregal do Sal, a intervenção está praticamente concluída, já foi feita a instalação dos 3 coletores de nevoeiro e do depósito e já está efetuada uma plantação com uma área de 6 hectares, contou André Mota, acrescentando que foram plantados 2.200 carvalhos alvarinho e carvalhos negral. Em Vozela foram instalados os 2 coletores de nevoeiro e o depósito associado, mas ainda não começaram as operações de plantação. Estamos neste momento a iniciar as operações de limpeza dos terrenos da área do projeto, que são 4 hectares, onde serão plantados 1.800 sobreiros, carvalhos de alvarinho e carvalhos negral. André Mota explicou que as plantações foram divididas por setores, um dos quais se destina aos concons, que são reservatórios individuais em cada uma das árvores biodegradáveis e que, durante o seu período de vida útil, permitem fazer uma rega mais ou menos constante das árvores. Vamos aplicar 250 concons em Carregal do Sal e mais 250 em Vozela, havendo uma zona que vai ser servida diretamente pela água que está a ser recolhida pelos coletores de neblina, acrescentou. Num segundo setor, as árvores serão coletores individuais de nevoeiro e num terceiro, a plantação será feita de forma tradicional, sendo a rega a que a chuva lhe der. O objetivo será comparar a eficácia de cada um dos setores e tentarmos demonstrar o sucesso do projeto, frisou o responsável. O relatório final do projeto de reflorestação e mitigação das alterações climáticas, testes, avaliação e transferência de métodos de inovação baseados na recolha de nevoeiro deverá ficar pronto durante o ano de 2024, mas segundo André Mota, já há bons indícios em Carregal do Sal. Fizemos toda a instalação naquele período mais seco do mês de fevereiro. No entanto, fiquei bastante satisfeito ao ver que, passados uns dias de termos terminado a instalação dos coletores e do depósito, mesmo não havendo chuva, havia água dentro do depósito, contou o responsável, acrescentando que seria água apenas das neblinas da noite e pouco mais. O presidente da Comunidade Intermunicipal Viseu de Olafões, Fernando Ruas, lembrou que este território se situa numa das manchas florestais mais importantes do país e, portanto, há que aproveitar estes projetos para potenciar o desenvolvimento. Decorre até o dia 10 de abril o concurso de fotografia Generg, fotógrafo de natureza do ano, inserido no programa In Situ, 11º Festival de Imagem da Natureza de Vozela. Depois de 10 edições a promover a fotografia de natureza, o Festival Imagem de Natureza de Vozela regressa este ano com um novo nome, In Situ, dando início a um novo ciclo de renovação, mas também de continuidade do legado de preservação da natureza, da biodiversidade e da valorização do território que o acolhe, o Concelho de Vozela. O concurso de fotografia destina-se a todos os fotógrafos amadores ou profissionais de nacionalidade portuguesa ou com residência em território nacional com idade superior a 16 anos. São 8 as categorias a concurso: paisagem, aves, mamíferos, répteis e anfíbios, peixes e invertebrados,
Flora e Fungos, Arte Fotográfica e Parque Natural Local Volga Caramulo, com prémios de 500 euros para o primeiro classificado e de material fotográfico para o segundo. O prémio Generg Fotógrafo de Natureza do Ano, que distingue o vencedor absoluto de entre as categorias concurso, é de 1.000 euros. O concurso de fotografia conta com o patrocínio do Grupo Generg e o apoio da revista National Geographic. Para mais informações, os interessados podem consultar o regulamento em www.insitovozela.com. O Conselho de Vozela vai marcar presença na BTL, Bolsa de Turismo de Lisboa, que irá decorrer de 16 a 20 de março na Feira Internacional de Lisboa. Integrada no stand da Comunidade Intermunicipal Viseu de Rolafões, a presença de Vozela será alinhada com os objetivos da certificação da sustentabilidade, uma distinção que o território recebeu no passado mês de dezembro pelo Instituto do Turismo Responsável e que visa assegurar a implementação de um modelo de desenvolvimento turístico que garanta uma relação equilibrada entre a atividade humana, a proteção do ambiente e a preservação do património histórico-cultural. Assim, no dia de amanhã, entre as 10h30 e as 12 horas, a proposta de Vozela passa por apresentar um pequeno almoço sustentável. Confeccionado em parceria com a Escola Profissional de Vozela, o pequeno almoço sustentável privilegia a produção local e os produtos da época, a cenoura, a laranja, a tangerina e a abóbora, os quais irão servir de base à confecção de bolos, sumos naturais e compotas. Simultaneamente serão dados a degustar o emblemático folar e o multipremiado pastel de Vozela, iguarias sempre muito apreciadas e que representam bem a qualidade da doçaria local. Vozela é o primeiro destino turístico sustentável certificado do país e não nos podíamos estar mais satisfeitos e orgulhosos da distinção. Uma distinção que nos posiciona a nível nacional e internacional junto de um tipo de turista que procura uma experiência genuína de um território preservado, autêntico e cumpridor das boas práticas da sustentabilidade. É este, no fundo, o posicionamento turístico e a nossa mensagem que queremos levar à BTL com a nossa participação naquela que é a maior Feira Nacional de Turismo, sublinha Rui Ladeira, o presidente do município de Tondela. O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Investigação Criminal de Lamego, no passado dia 11 de março, constituiu arguido um homem de 61 anos de idade pelo crime de abuso de confiança no concelho de Rezende. No âmbito de uma investigação pelo crime de abuso de confiança, os militares da Guarda encetaram diligências policiais e efetuaram uma busca domiciliária que culminou com a apreensão do seguinte material: 2 caçadeiras, uma motosserra, um berbequim, 5 armas brancas, uma machada e ainda um cutelo. O suspeito foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Lamego. Viseu recebe no fim de semana iniciativas musicais de arte urbana ligadas ao programa cultural Dizer Poesia, que está previsto para maio, mas que começa já a ganhar forma na agenda cultural do município. Neste novo ano, a agenda cultural está a ganhar forma e o município de Viseu está empenhado em apresentar novos pretextos que permitam a vizienses e visitantes viver na cidade e o que de melhor esta tem para oferecer, justificou o presidente da autarquia viziense. Fernando Ruas referiu que no fim de semana o Dizer Poesia dá-se a conhecer com algumas ações e apresentações que promovem a interação entre a arte e a comunidade, antevendo assim aquele que será o concretizar do evento principal de 27 a 29 de maio. Este levantar a cortina do programa literário é um assinalar simbólico daqueles que são 2 dias muito marcantes: o Dia Mundial da Poesia e o Dia Mundial da Árvore, assinalados a 21 de março. A vereadora da Cultura, Turismo e Património disse que para já são todos convidados a beber de inspiração nestas breves notas poéticas, uma espécie de prefácio do grande poema que está para vir em maio, altura em que se inicia uma programação consistente para a altura do mês, para a altura do verão. A Comunidade Intermunicipal Viseu de Olafões espera que no final do próximo verão já seja possível circular nos 60 e
106 km da ecopista do Volga, que ficará ligada à ecopista do Dão. Estamos a construir a ecopista do Volga num investimento que ultrapassa os 4 milhões de euros. Esperemos que esteja pronta no final deste verão de 2022, disse à agência Lusa o secretário executivo da CIM, Nuno Martinho. Nuno Martinho está convencido que a ligação da ecopista do Dão, que tem 49 km, à futura ecopista do Volga, constituirá a primeira porta de entrada no território da CIM, que nos últimos anos tem feito uma forte aposta no turismo de natureza. Estamos certos de que vamos ter, de facto, aqui um produto compósito de turismo de natureza, em que a nossa grande âncora é a ecopista do Dão e a futura ecopista do Volga, que depois faz a combinação cruzada com os percursos pedestres, os circuitos de trail e os circuitos de BTT e as subidas épicas, frisou. Segundo o responsável, nos últimos 2 anos, a CIM sinalizou mais de 1.700 km de percursos pedestres, de circuitos BTT e também de circuitos de trail, que estão homologados nas respectivas federações. A ecopista do Volga, sobre o antigo ramal ferroviário da linha de Volga, desativado em 1980, irá atravessar os concelhos de Viseu, São Pedro do Sul, Vouzela e Oliveira de Frades. Na cidade de Viseu terá ligação à ecopista do Dão, que passa também pelos concelhos de Tondela e Santa Combadão. A estratégia da CIM Viseu de Lafões para a valorização do turismo ativo, desportivo e de natureza será apresentada na BTL. O projeto de ligação da ecopista do Dão à nova ecopista do Volga resulta de uma parceria entre a CIM Viseu de Lafões e os municípios de Oliveira de Frades, São Pedro do Sul, Viseu e Vouzela. A Câmara Municipal de Mangualde vai avançar com a implementação de 3 comunidades de energia renováveis no concelho, industrial, urbana e rural, para estimular o autoconsumo e sustentabilidade energética, anunciou ontem a autarquia. Para isso, têm decorrido trabalhos com o objetivo de criar SER, que favorecem o investimento em autoconsumo e a partilha de energia entre os consumidores, promovendo o acesso a energias verdes e mais económicas, afirma numa nota de imprensa ontem divulgada pelo município de Mangualde. A criação da comunidade de energias renováveis permite estimular o autoconsumo e, assim, a sustentabilidade energética das empresas e famílias, baixando os custos energéticos e promovendo o acesso de energias verdes e limpas, defende o Presidente da Câmara na mesma nota distribuída aos jornalistas. A Câmara de Carregal do Sal vai abrir novamente um concurso para a requalificação e musealização da Casa do Passal após um reajuste do valor para cerca de 1,8 milhões de euros, disse ontem o Presidente da autarquia. Paulo Catalino lembrou que os 2 primeiros concursos para a requalificação da casa que pertenceu ao cônsul Aristides de Sousa Mendes, situado em Cabanas de Viriato, ficaram vazios e havia a possibilidade de fazer ajuste direto. Segundo o autarca, foram consultadas 3 empresas com a intenção de começar as obras, ainda no primeiro semestre deste ano, mas isso não foi possível. E com esta notícia colocamos ponto final no bloco informativo local e regional desta terça-feira. Tenham um ótimo dia e a continuação de uma excelente semana.